O sermão Espíritos Enganadores foi pregado no domingo de manhã, dia 24 de julho de 1955, no Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. The sermon Enticing Spirits was delivered on Sunday morning, July 24, 1955, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. Good morning, friends. Happy to be here this morning and knowing that seeing all of you out, believing that the Lord is with us today, giving us a little shadow that it won't be so hot here in the tabernacle for the morning service. Bom dia, amigos. Fico feliz de estar aqui esta manhã e saber que vejo todos vocês aqui, crendo que o Senhor está conosco hoje, dando-nos um pouquinho de sombra para que não fique tão quente aqui no tabernáculo para o culto da manhã. And now, we believe if the children have returned to this. E agora nós, creio que as crianças já foram enviadas para suas classes, irmão Neville. I think some little fellows, I just wondered if they had dismissed the classes back into their other places, into their Sunday school rooms. Vi umas criancinhas, só queria saber se haviam enviado as classes para seus outros lugares, para a sua sala de escola dominical. Now, pray for me. I've got a great decision I was supposed to make last night, and I have to make it today. And let the church pray. Agora, orem por mim. Eu tenho uma grande decisão que era para tomar na noite passada, e eu tenho que tomá-la hoje, e que a igreja ore. I got a meeting coming up next. It's right on the Iron Curtain line in Germany. And so it's a little touchy, and pray for me. Tenho um encontro a seguir que está se aproximando. Será bem na linha da cortina de ferro na Alemanha, e por isso é um pouco delicado. E orem por mim. And so we can start right away and at big cricket stadium in Germany that Hitler made just before the war. Nice big place, 80,000 people, and we can have it for 10 nights straight. E por isso podemos começar imediatamente naquele grande estádio de cricket na Alemanha que Hitler fez pouco antes da guerra. Um lugar grande e bom, acomoda 80 mil pessoas e podemos usá-lo por 10 noites seguidas. And so we're hoping to get started in there right away and then over to La Salle-Lorraine, France next, then to Berlin. And back to, Berlin between that and France. E assim estamos esperando começar lá imediatamente e então para La Salle-Lorraine, França em seguida. Então para Berlim, voltamos, quero dizer, Berlim entre aquilo e França. Then we come back to Lord willing and the convention in Chicago begins, I think, the 5th, 6th, 7th, 8th, and 9th is my part in Chicago of the convention at the Swedish Church. Então voltamos, se o Senhor permitir, numa convenção em Chicago. Começa, eu acho, dia 5, 6, 7, 8 e 9, que é a minha parte em Chicago da convenção na igreja sueca. And then Mr. Bose, somebody from around Chicago, they got a convention that was coming off this next, beginning 1st of August, 1st of September it is, in Sweden. E então eles são, o Sr. Bose, alguns de vocês dos arredores de Chicago, eles têm uma convenção que vai ocorrer neste próximo, começando em 1º de agosto, ou 1º de setembro, na Suécia. And I'm so happy to know that they're both for me to come over and was universal and 100%. I was glad of that, but I got to either go there or down here now. E estou tão feliz em saber que votaram para eu ir lá, e foi geral e 100%. Fiquei contente com isso, porém, ou tenho que ir ali ou vir aqui agora. You pray that the Lord will lead me just exactly the place where most souls will be saved and the best will be done for the kingdom of God. Vocês orem que o Senhor me guie exatamente ao lugar onde a maioria das almas serão salvas e o melhor seja feito para o reino de Deus. Now, they're having a convention up there and in Sweden, and they said we have 35,000 people to start with at the convention, and many of them unsaved people. Agora, estão tendo uma convenção lá, e eles na Suécia,
E ele disse que teríamos 35 mil pessoas para começar na convenção e muitas delas não são salvas. And then down here in Germany, well, they got a stadium that seats 80,000. E então aqui na Alemanha, bem, estão com um estádio que acomoda 80 mil. Of course, in Switzerland, where we just left, we had a wonderful meeting there. Many of you probably have never heard yet. Naturalmente, nós na Suíça, de onde partimos faz pouco, tivemos lá uma reunião maravilhosa lá. E muitos de vocês provavelmente ainda não ficaram sabendo. The Lord blessed us mightily. Had 50,000 converts in 5 nights at the Zurich, Switzerland. O Senhor nos abençoou poderosamente. Tivemos 50 mil convertidos em 5 noites em Zurique, Suíça. And so Brother Jack Schuler, many of you know him. He's Methodist, old Bob Schuler's boy. E então, o irmão Jack Schuler, muitos de vocês o conhecem, ele é metodista, filho do velho Bob Schuler. They're in Belfast now, and they say they're just turning the place upside down over there for the gospel. And even greater than what Billy Graham had in his meeting. Estão em Belfast agora e diz que estão virando o lugar de cabeça para baixo lá, para o Evangelho. E até mesmo mais do que Billy Graham teve em sua reunião. Jack is a very fine young fella, full of zeal and love, and he's just so sincere at it that I believe he's a great servant of the Lord. And pray for Brother Schuler. Jack é um jovem muito bom, cheio de zelo e amor, e ele é tão sincero nisto que eu creio ele ser um grande servo do Senhor. E orem pelo irmão Schuler. And Jack Schuler and Jack MacArthur also is with him. Brother Jack MacArthur is a great preacher too. E era Jack Schuler e Jack MacArthur está também com ele. O irmão Jack MacArthur também é um grande pregador. And the churchman said it's the greatest revival that's ever hit Ireland. E lá os que são da igreja disseram ser o maior reavivamento que já alcançou a Irlanda. So we're so go to prayer daily for those men. Assim que fazemos oração diariamente por esses homens. They're both young men under around 40, I guess. They're under families and so forth, and good, solid gospel teachers, and we love them. Ambos são jovens, menos com uns 40, suponho, ou menos, famílias e assim por diante, e bons, sólidos mestres do Evangelho. E nós os amamos. And now, I pray that you won't forget me, and God will let me make the right decision right now. E agora eu oro que vocês não se esqueçam de mim, e que Deus me deixe tomar a decisão certa agora mesmo. There's times where you don't know which way to turn. You ever get them places? Às vezes não se sabe em que direção virar. Você já chegou a situações assim? I believe Paul got that place one time, didn't he? It's between two straits. Creio que Paulo chegou a essa situação uma vez. Não chegou? Foi entre 2 canais. And when he was going over, why he saw an angel in a vision told him to come over to Macedonia. E quando ele estava atravessando, ora, ele viu um anjo numa visão, o qual lhe disse, vem até a Macedônia. So, the Lord still has his angel, doesn't he? I can just be as humble in my heart about it as Paul was. Assim que o Senhor ainda tem o seu anjo, não tem? Possa eu ser justamente tão humilde em meu coração a esse respeito como Paulo foi. And now, tonight, remember the gospel service this year at the tabernacle. Everybody come out. E agora, hoje à noite, lembrem-se dos cultos evangélicos aqui no tabernáculo. Venham todos. You around Louisville, I'm speaking for Church of the Open Door tonight for a couple hours at 7:30 till 9:30 at Brother Cobble. Vocês dos arredores de Louisville, é para mim falar na Igreja da Porta Aberta hoje à noite por umas 2 horas, às 7:30 até às 9:30, na Igreja do Irmão Cobbles. Will come twice here, and then he's such a nice man, and he called up. Eu iria vir 2 vezes aqui, e então ele é um homem tão bom, e ele telefonou. Brother Cobble is a very fine gentleman, brother. You're a very fine brother, and just couldn't hardly turn him down like that. Pray. Above all things, pray. And pray that God will give us the
right decision to make. E o irmão Cobbles, ele é um cavalheiro muito fino, irmão. Vocês, tenho certeza que vocês o conhecem. Irmão muito fino e dificilmente poderia desprezá-lo assim. Orem. Acima de todas as coisas, orem. E orem que Deus nos dê a decisão correta a tomarmos. Now, before we start the gospel message, we got a morning we were to dedicate little children. And I got a little fellow here to dedicate to the Lord. Agora, antes de começarmos na mensagem do Evangelho, estamos com uma manhã que é para dedicarmos criancinhas. E eu tenho um pequenino aqui também para dedicar ao Senhor. Now, many times in many churches, can you hear all right way back if you can? Is it all right? Agora, muitas vezes em muitas igrejas, vocês podem ouvir bem aí atrás? Você podem estar bem? These fans, sure, you can hear yourself. Lord, that's all right. I'm afraid of parents. Esses ventiladores aqui, eu simplesmente não se pode ouvir a si mesmo. Não, isso é tudo bem. Receio perecer sem isso. So, the little children, sometimes they sprinkle them in the church when they're little bitty babies. Assim que as criancinhas, às vezes, eles as aspergem na igreja quando são bebezinhos. And, of course, that comes from the Catholic Church by christening the little children or baptizing, as they call them when they're just little fellows. E, naturalmente, isso vem da Igreja Católica em batizar quando dão nome às criancinhas, ou batismo, como chamam quando ainda são pequeninos. The Methodist Church brought it out of infant baptism, and many, and I think several more. A Igreja Metodista trouxe isso do batismo infantil e muitas, acho que várias mais. I think that's the difference between the Nazarene and the old-fashioned Methodist was the infant baptism and then the little break-offs and so forth. Acho que essa foi a diferença entre a Nazarena e a antiquada metodista, foi o batismo infantil, e logo as pequenas separações e assim por diante. But whatever way, I don't think it matters too much, because after all, I think Calvary spells the thing out right there to all of it. Because Jesus died there to save little children and save the world. Porém, seja qual for a maneira, isso não, acho que não importa muito. Porque, afinal de contas, acho que o Calvário substituiu a coisa, lá mesmo, para tudo isso, porque Jesus morreu lá para salvar as criancinhas e salvar o mundo. And a little child, no matter what kind of a parent it's got, how sinful, that wouldn't make any difference. For the blood of Jesus Christ cleanses him, see? And this is the Lamb of God that taketh away the sin of the world. E a criancinha, não importa que tipo de pais tenha, quão pecadores, isso não faz diferença alguma, pois o sangue de Jesus Cristo limpa, veja. E este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. That baby cannot repent. It don't know how to repent. It has no reasons to being here of its own. It can't tell you why it's here. Esse bebê não pode arrepender-se. Ele não sabe como arrepender-se. Ele não tem motivo próprio de estar aqui. Ele não pode dizer-lhe por que está aqui. But God sent it here. And the blood of Jesus Christ cleanses it the very moment that it comes into the world. Porém, Deus o enviou aqui. E o sangue de Jesus Cristo o limpa no mesmo momento que ele vem ao mundo. And it's until it's the age of accountability, then it knows right and wrong, and then what it does, it's got to repent for what it knows that it's done wrong. That's right. E é até ele ser da idade da responsabilidade. Então fica conhecendo o certo e o errado, e então o que causa é que ele tem que arrepender-se pelo que sabe que fez de errado. Isso mesmo. So, some of them sprinkle and think they don't go to heaven. De modo que alguns deles os aspergem e acham que eles não vão para o céu. And there's a teaching that says if the baby's born of a Holy Ghost parent, well, the baby go to heaven, but if it isn't, there's no more to it. The baby just is no more. That's strictly in hell. E há um ensinamento que diz que se o bebê nasce de pais com o Espírito Santo, bem, o bebê irá para o céu, mas se não for, nada resta para ele. O bebê simplesmente já não é mais. Isso é estritamente um erro. What difference does it make where it's the Holy Ghost parents with all sexual desire and the baby's born the same way? Que diferença faz se são pais com o Espírito Santo? É tudo desejo sexual e o bebê nasce do mesmo modo. So it's all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies.
That's the scriptural terms of it. Então todos nascem em pecado, são formados em iniquidade, vêm ao mundo falando mentiras. Isso é o termo bíblico disto. So, and then the blood of Jesus Christ cleanses and makes an atonement for that child. If it died, be perfectly go right into the presence of God if it was born from the most sinful parents in the world. Until it's the age of accountability where it knows right and wrong. Logo, então o sangue de Jesus Cristo limpa e faz expiação para essa criança. Se morresse, ela iria perfeitamente para a presença de Deus, mesmo que nascesse dos pais mais pecadores do mundo, até que tenha a idade da responsabilidade, onde ela conheça o certo e o errado. Then what it does to man, it's got to be forgiven for that. It's got to ask its own repentance from then on. Amen. E então o que ela faz, a partir daí, ela tem que ser perdoada por isso. Ela tem que pedir seu próprio arrependimento daquele momento em diante. But while it's a baby, now when we try to follow here at the tabernacle, it's the only place in the world that I go, I preach doctrine. It's here at the tabernacle because this is our church. Porém, enquanto é bebê, agora, a maneira que nós tentamos seguir aqui no tabernáculo é o único lugar do mundo que vou que prego doutrina. É aqui no tabernáculo, porque esta é nossa igreja. We preach doctrine here to keep the people lined up. E pregamos doutrina aqui para manter as pessoas na linha. Other men in their churches, they preach whatever they believe, and they're my brothers. And we might differ a little bit, but we're still brothers, just the same. Outros homens em suas igrejas pregam o que for que creiam. E são meus irmãos, e pode ser que discordemos um pouquinho, mas ainda assim somos irmãos do mesmo modo. But here in the tabernacle we preach what we think is scriptural doctrine. E porém aqui no tabernáculo nós pregamos o que achamos ser doutrina da Escritura. And in there we see for the dedication of children what we call a dedication. E aí nós vemos para a dedicação de crianças o que chamamos de dedicação. The only time in the Bible that we can find out where in the New Testament that where little children was ever had anything to do, or Christ had anything to do in it in a ceremony, was he take them up in his arms and laid his hands upon them and blessed them and said, "Suffer little children to come to me. Forbid them not, for such is the kingdom of God." Que é a única vez na Bíblia que podemos encontrar, ou onde no Novo Testamento as criancinhas chegaram a ter algo a ver, ou Cristo teve algo a ver com isso numa cerimônia, foi quando ele as tomou em seus braços e colocou suas mãos sobre elas e as abençoou e disse, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois das tais é o reino de Deus. Now, we are left, as we understand, to carry on the work that he come to accomplish. Agora fomos deixados, segundo entendemos, para levar adiante a obra que ele veio para realizar. His death at Calvary, he was with us, and he come out of God into the world, went back from God, from the world into God, and come again in the form of the Holy Spirit, and with us, in us, to the end of the world, carrying out in his church the same work that he did when he was here on earth. Sua morte no Calvário, ele estava conosco e ele saiu de Deus para o mundo, voltou de Deus ou do mundo para Deus e veio novamente na forma do Espírito Santo e está conosco, em nós, até o fim do mundo, executando em sua igreja a mesma obra que ele fez quando esteve aqui na terra. And by that, we take our children one to the other, to the ministers, and they pray over them, lay their hands upon them, and dedicate them to God. E por isso nós levamos nossos filhos uns aos outros para os ministros e oram por eles, impõem suas mãos sobre eles e os dedicam a Deus. Just a little ceremony to say that we appreciate what the Lord has done for us for the little children. Apenas uma pequena cerimônia para dizer que reconhecemos o que o Senhor fez por nós e pelas criancinhas. If your little one's been sprinkled or whatever way it is at your church, thank you. We don't say one thing against that. It's all right. Agora, se o seu pequenino for aspergido ou qualquer que seja a maneira em sua igreja, pense, não dizemos nada contra isso, está bem. But scripturally, we only find one place, that's where Jesus blessed himself. Porém, biblicamente, nós somente encontramos um lugar que é onde Jesus os abençoou, ele mesmo. That I shall read, the Lord willing, in the word here. Isso eu lerei, o Senhor permitindo, na palavra aqui. We find in St. Luke, I believe it's the 5th chapter, and beginning with the 13th verse. Nós encontramos em São Lucas o
Creio que é o capítulo 10, começando com o versículo 13. And they brought young children unto him, that he should touch them. And his disciples rebuked them that brought them. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aqueles que lhe os traziam. But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for such is the kingdom of God. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. And he took them up in his arms, and put his hands upon them, and blessed them. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Isn't that lovely? Não é amável? He said, Now suffer the little children to come to me, don't forbid them, for such like that little child is the kingdom of God. And he took them in his arms and blessed them. Ele disse, agora deixai vir os meninos a mim. Não os impeçais, porque dos tais, tal como essa criancinha, é o reino de Deus. E ele os tomou em seus braços e os abençoou. Now how we would love this morning if we could have Jesus sitting in person here on the platform and say, Lord, would you bless my child? Agora, como gostaríamos esta manhã, se pudéssemos ter Jesus em pessoa sentado aqui na plataforma, dizer, Senhor, tu abençoarias o meu filho? Oh, for human eyes and our hearts longing to see that. Oh, pois os nossos olhos humanos e nossos corações anseiam ver isso. But he's here anyhow. For he gave us the commission to do it, and as we have done, so does he recognize. Porém, mesmo assim ele está aqui, pois ele nos deu a comissão de fazê-lo. E como nós fazemos, assim ele reconhece. We received one he sent, received him as sent, you see. So he's here this morning. Ao recebermos quem ele enviou, recebemos aquele que o enviou. Veja você. Por isso, ele está aqui esta manhã. And Sister Gertie will come up to the piano and play our old song we used to sing a long time ago on this. Bring them in. Bring the little ones to Jesus. E se a irmã Gertie vier ao piano e tocar nossa antiga canção que costumávamos cantar há muito tempo atrás, esta, vai buscar, meus pequeninos, vai buscar. I believe it's in the book there somewhere. I'm not sure. Bring the little ones to Jesus. Eu creio que está aí no livro, em algum lugar. Não tenho certeza. Meus pequeninos, vai buscar. And if you have a little baby that has not been dedicated and you want to dedicate it this morning, why, we'll be glad to do it. E se você tiver um bebezinho que ainda não foi dedicado e você deseja dedicá-lo esta manhã, ora, será um prazer fazê-lo. And is there any ministers in the building, preachers, that would just want to walk up and stand with us here while we dedicate these children to the Lord? We'd be glad to have you as you come. E há ministros no edifício, pregadores que desejam vir e ficar de pé conosco aqui enquanto dedicamos essas crianças ao Senhor. Será um prazer contar com vocês ao virem. All right. Is it in the book there? It is in there. Muito bem. Está no livro aí, o irmão encontrou, o irmão Neville não está aí. All right. How many knows to bring them in? All right. Let's sing it now. Everybody together while the mothers bring their babies. All right. All right. Muito bem. Quantos o conhecem? Vai buscar. Muito bem. Vamos cantá-lo agora. Todos juntos, enquanto as mães trazem os seus bebês. Muito bem. Muito bem. Meus cordeirinhos vai buscar, vai buscar, vai buscar, para que os possa abençoar. Vai buscar, vai buscar, meus cordeirinhos vai buscar, vai buscar, vai buscar,
Inclinemos a cabeça um momento. Our Heavenly Father, standing around the altar this morning, stands the mothers and fathers holding their little offsprings in their arms that thou hast graciously given unto them. Nosso Pai Celestial, estando em volta deste altar esta manhã, encontram-se as mães e os pais segurando suas pequenas descendentes em seus braços, que tu tens bondosamente dado a eles. They're so thankful for them, Lord. And they're bringing them up here to the altar this morning in the house of God to dedicate them, give their lives to Thee. Eles estão tão agradecidos por eles, Senhor, e os trazem aqui até o altar esta manhã na casa de Deus para dedicá-los, dar suas vidas a Ti. Thou hast given. And we pray, God, that You will nourish and bless each one of them. Lead them, and may the guardian angels of God watch over each one. Tu tens dado, e rogamos, Deus, que Tu alimentes e abençoes a cada um deles. Dirige-os, e que os anjos da guarda de Deus cuidem de cada um. Give them long lives of happiness and joy. May they raise up to be men and women of God of tomorrow, if there is a tomorrow. Dá-lhes vida longa de felicidade e alegria, que cresçam para serem homens e mulheres de Deus do amanhã, se houver um amanhã. God, we pray that You'll raise preachers and prophets and teachers out of this group of babies that surround the altar this morning. Deus, rogamos que Tu levantes pregadores e profetas e mestres deste grupo de bebês que está em volta do altar esta manhã. And when we're old and can go no farther, someone has to take us from place to place. May we be able to stand and hear the gospel preached for these that here today. Grant it, Lord. E quando estivermos velhos e não pudermos ir mais adiante, alguém tem que nos levar de lugar a lugar, que possamos nos encontrar ao ouvir o evangelho pregado por estes que estão aqui hoje. Concede, Senhor. In some glorious day, when it's all over, our lives are finished, these parents around the altar, may we be like Jacob of old, when he blessed all of his children and told them what their end would be in the last days. E algum dia glorioso, quando tudo terminar, nossas vidas estiverem terminadas, estes pais em volta do altar, que sejamos como Jacó do passado, quando ele abençoou todos os seus filhos e disse-lhes qual seria o fim deles nos últimos dias. And looking up, said, You know I'm to be together with my people. In some glorious day, he and all of his offspring to be gathered together in a better land. Então, olhando para cima, disse, vocês sabem que hei de estar reunido com o meu povo, e algum dia glorioso ele e toda a sua descendência hão de estar reunidos numa terra melhor. No wonder Balaam said, Let my last end be like his. Não é de se admirar que Balaão disse que o meu fim seja como o dele. God, I pray that you'll grant these blessings upon the parents. Deus, rogo que tu concedas essas bênçãos sobre os pais. And now as we go to lay hands upon them, what a wonderful and how humble that you've made it, Lord, if we, man of this earth, would have the privilege of blessing little children in thy name, knowing this, that what we ask for is granted to us. E agora, ao irmos impor as mãos neles, que maravilhoso, e quão humilde que tu fizeste isso, Senhor, que nós, homens desta terra, tivéssemos o privilégio de abençoar criancinhas em teu nome, sabendo disto, que aquilo que pedimos é concedido a nós. As we go to bless them, may Jesus, the all unseen person, all omnipotent one, stand near and bless each child as we lay our hands upon them and offer them to him while we ask it in his name. Amen. Ao irmos abençoá-los, possa Jesus, a pessoa completamente invisível, o onipotente, se encontrar perto e abençoar cada criança, enquanto nós impomos as mãos neles e os oferecemos a ele. Pois pedimos em nome dele. Amém. O irmão Glenn Funk, ele tem 3 criancinhas a serem dedicadas ao Senhor. A little closet way down in the north end. Give on this child, see?
Tu tinhas um pequeno quartinho lá na região norte. Tu prometeste esta criança para mim. Pai, que tuas bênçãos possam descansar sobre ele. José, meu filho, eu o entrego a Deus e que a sua vida seja uma bênção. Que você seja um profeta, José. Que a graça de Deus descanse com você. Que o Deus de seu Pai, o Senhor Jesus Cristo, sempre o abençoe. Faça da sua vida uma bênção para outros. No nome de Jesus Cristo, eu o abençoo. Amém. Love little children, something about the little fellows, each mother wanting her child to be blessed. Amam as criancinhas? Há algo a ver com os pequeninos que cada mãe quer que seu filho seja abençoado. Now that's the way our Heavenly Father is to us adults this morning. He wants each of us to be blessed. Agora, é assim que nosso Pai Celestial é conosco, adultos, esta manhã. Ele quer que cada um de nós seja abençoado. He presents us before certain things. Just hands it out to us as to say, here, I want you to be blessed, my child. Apresenta-nos diante de certa coisa, simplesmente nos entrega isso, como que dizendo, aqui, eu quero que você seja abençoado, meu filho. Isn't he wonderful? So we can appreciate a kind Heavenly Father like that. Ele não é maravilhoso? De modo que podemos estar gratos por um bondoso Pai Celestial, assim. Now, in the blessings of little babies, you know, I was just reading here the scripture the other day, somewhere over here, it's in the Old Testament. It's a great thing that I certainly appreciated getting to read. Here it is right here. Agora, ao abençoar bebezinhos, você sabe, eu estava lendo aqui na Escritura, o outro dia mesmo, em algum lugar aqui, estava no Antigo Testamento, que é uma grande coisa que eu certamente dei valor em ter achado para ler. Aqui está, bem aqui. And Nathanael said unto David, do all that's in thy heart, for God is with thee. Do what's in your heart. E Natanael disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Faça o que está em seu coração. And many times I found this, Christian friends, that I have spoke things not knowing what I would say, and find out that it will come to pass. What you say. E muitas vezes eu descobri isto, amigo cristão, que tenho falado coisas não sabendo o que dizia, e descobri que se cumprirá o que diz. As I said one time, Jesus came down off the mountain and he seen a tree that had nothing on it, just leaves alone, and there was no fruit, and he said, no man eats from you from his forest. Foi dito uma vez que Jesus desceu da montanha e ele viu uma árvore que não tinha nada nela, apenas folhas, e não havia fruto. E ele disse, ninguém coma de ti a partir deste dia. And the next day, passing by, the apostle saw the leaves withered. He said, behold how quick the trees withered. E no dia seguinte, passando por perto, os apóstolos viram que as folhas secaram. Ele disse, vejam quão rápido a árvore se secou. Jesus said, have faith in God. For whatsoever things you desire when you pray, believe you receive it, and you shall have it. And whatever things you say, you shall have what you say. Jesus disse, tende fé em Deus, porque tudo o que disserdes, quando orais, crede que recebereis e tê-lo-eis. E tudo o que disserdes, tereis o que disserdes. Think of that. Oh, and perhaps today the great Holy Spirit of God standing here at the altar. You say, well, it doesn't have to be decorated. It doesn't have to be some great elaborate place. Pense nisso. E talvez hoje o grande Espírito Santo de Deus que se encontra aqui no altar, você diz, bem, não tem que ser decorado,
Não tem que ser um grande lugar requintado. Jacob pulled up a stone one time and laid his head on it, and it's still recognized today as the stone. Jacó puxou uma pedra uma vez e colocou a cabeça nela, e ela ainda é reconhecida hoje como uma pedra de escone, ou pedra de escone. But the great men of the earth still pack that stone around for the king to be inaugurated over the top of this stone. Just a common old stone laying in the field. Que os grandes homens da terra ainda carregam essa pedra para fazer a inauguração do rei em cima dessa pedra. Apenas uma pedra comum, antiga, que estava num campo. Bethel was just a pile of rocks laid upon one another, and it became the house of God, the dwelling place. Betel era apenas uma pilha de rochas colocadas uma sobre a outra e tornou-se a casa de Deus, o lugar de morada. Jacob said this is no other place than the house of God, just a pile of stones laying on top of one another. Jacó disse, este não é nenhum outro lugar a não ser a casa de Deus. Apenas uma pilha de pedras que estavam uma em cima da outra. It doesn't take the great elaborate things. It takes the simplicity and faith to believe is what it takes. That's what it takes. Não é necessário grandes coisas requintadas. É necessário simplicidade e fé para crer. É o que é necessário. Isso é o que faz. Now, knowing that time soon gets away, we'll try not to hold you very long, knowing it's hot and the church is crowded. Agora, sabendo que o tempo logo passa, tentaremos não segurá-los muito tempo, sabendo que está quente e a igreja está lotada. So I'll speak to you just a few moments this morning on a little subject here that might, I trust it'll be a help to you. De modo que falarei brevemente a vocês esta manhã sobre um pequeno tema aqui que talvez eu tenho confiança que será de ajuda para vocês. And now, before leaving home, I wrote down 3 or 4 little things. I said I'll wait to see what the Lord would have me to speak on when I got down there. E agora antes de sair de casa, eu anotei 3 ou 4 coisinhas. Eu disse, eu esperarei e verei sobre o que o Senhor deseja que eu fale quando chegar lá. I wrote about 6 little things down here, little subjects, and I wrote one, put it in my pocket like this. Escrevi umas 6 coisinhas aqui, pequenos temas, e anotei um, coloquei em meu bolso deste modo. Although when I get to the pulpit, maybe you'll tell me something to talk on. Now this is far off as it was up there. Pensei, bem, quando eu chegar no púlpito, talvez ele me diga algo para falar sobre isso. Agora eu estou justamente tão longe quanto eu estava lá. So, anyhow, I'll read the scripture here. The Lord help us to understand it. Assim que eu lerei uma escritura aqui, mesmo assim, que o Senhor ajude-nos a entendê-la. The 14th chapter of St. Luke, and let's begin about the 31st verse of the 14th chapter of St. Luke. Capítulo 14 de São Lucas, e vamos começar por volta do versículo 31 do capítulo 14 de São Lucas. What king going to make war against another king, sitteth not down first, and consult whether he is able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Or else, while he is yet a great way off, he sendeth forth an ambassador and desireth conditions of peace. Doutra maneira, estando ele ou ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. So likewise, whosoever it be of you, assim, pois, qualquer de vós, I want you to notice close. Quero que você note bem. At first he said it's a parable. He said now there's a king coming, and he's got 20,000 soldiers, and this king is going to meet him, and he's only got 10,000 soldiers. Agora, primeiro ele disse, é uma parábola. Ele disse, agora há um rei que está vindo e ele tem 20.000 soldados. E este rei vai sair-lhe ao encontro e ele tem somente 10.000 soldados.
So then the first he sits down and asks if he's ready. Whether he can do it or not. De sorte que, o primeiro, ele se assenta e pergunta se está pronto. Você conseguirá fazer isso ou não? All right. Of you who forsaketh not all that he has, he cannot be my disciple. See? Muito bem. De vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Está vendo? May the Lord add his blessings to this word. Now, shall we bow our heads just a moment? Agora possa o Senhor acrescentar sua bênção a esta palavra. Agora, inclinemos a cabeça só um momento. Our Heavenly Father, thou who knowest all things and regardest not the person of man, for what is man that thou art mindful of him? Nosso Pai Celestial, tu que conheces todas as coisas e não olhas para a pessoa do homem, pois o que é o homem para que te lembres dele? You made man, and he's just like the flower of the field. Today he's beautiful, tomorrow he's cut out and cast into the oven and wilts away. Tu fizestes o homem, e ele é justamente como a flor do campo. Hoje é belo, amanhã é cortado, lançado no fogo e definha-se. I pray thee, God, to be merciful to us today. Let each one take inventory today. E rogo a ti, Deus, que sejas misericordioso conosco hoje e que deixes cada um fazer um levantamento hoje. We are here as in the house of correction. We're here to learn and know how to live. And let it come forth from thy word today, O eternal God. Estamos aqui como na casa de correção. Estamos aqui para aprender e conhecer como viver. E que isso venha de tua palavra hoje, ó eterno Deus. Many of thy children has gathered in, and many of them has been your children for years. But in that, we all come back to the house of God to learn, to know. Muitos de teus filhos têm se reunido, e muitos deles são filhos teus faz anos. Porém, como tais, todos nós voltamos à casa de Deus para aprender, para conhecer. I, your servant, desire to know more about thee. E eu, teu servo, desejo conhecer mais sobre ti. And I pray that you'll bring the inspiration of the gospel upon all of us, upon thy servant. E rogo que tu tragas a inspiração do Evangelho sobre todos nós, sobre teu servo. And that your presence in inspiring us to this building will be so great today that we'll leave in our hearts desiring to be better servants of yours, that it will be profitable for us to be here. E que tua presença e a inspiração por todo este edifício seja tão grande hoje, que saiamos em nosso coração desejando ser melhores servos teus, que seja de proveito para nós estar aqui. Oh, merciful God, grant these blessings in Jesus' name, thy Son. Amen. Ó misericordioso Deus, concede estas bênçãos no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Now may the Lord add his blessings to the word as we read. Agora, possa o Senhor acrescentar suas bênçãos à palavra à medida que nós lemos. I want to take a text this morning as enticing spirit or the Word of God. Desejo tomar um texto esta manhã, aquele espíritos sedutores ou a palavra de Deus. I rather a strange subject, but being that it's in the tabernacle. And last Wednesday night, last Sunday morning, I was speaking on a little gospel jubilee. Agora, um tema um pouco estranho, mas sendo que é no tabernáculo, quarta-feira passada à noite, no domingo passado de manhã, eu estava falando sobre um pequeno jubileu do Evangelho. And last Wednesday night, I was preaching on the woman that had the tablet over her head, she lost one of her pieces of coin, and she was sweeping the house and trying to find it for her husband comes. E quarta-feira passada à noite, eu estava pregando sobre a mulher que tinha o diadema sobre sua cabeça, ela perdeu uma de suas dracmas
e ela estava varrendo a casa e tentando encontrá-la antes que seu marido chegasse. And come to find out that woman was an Oriental type woman and represented the church. E descobrimos que essa mulher é um tipo de mulher oriental e ela representava a igreja. And a wedding band used not to be wore on the finger, it was wore across the head with 9 pieces of silver in it. E não se costumava usar aliança no dedo. Usava-se em volta da cabeça com 9 dracmas nisso. And when a woman became a prostitute, they took out 1 piece of silver and showed that she was a prostitute. E quando uma mulher se tornava uma prostituta, tirava-se uma dracma e mostrava-se que ela era uma prostituta. And so this woman had lost one of the pieces, not a prostitute, but her husband had been away, and she was trying to hurry to find that piece, to put it back in her tablet, or when her husband comes, he would know that she had been caught in prostitution. And it would mean a breaking up of home and so forth. E então esta mulher havia perdido uma das dracmas, não uma prostituta, porém seu marido estava fora e ela estava tentando apressar-se para encontrar essa dracma para colocá-la de volta em seu diadema, pois quando seu marido voltasse, ele saberia que ela havia sido apanhada em prostituição e isso significaria o rompimento do lar e assim por diante. And I applied that for a few moments to the church. Lost a lot of great things. And it's time for fathers to come, so we got to hunt them up. E eu apliquei isso por alguns momentos à igreja. Perdeu muitas grandes coisas. E é tempo do pai voltar, por isso temos que procurá-las. Now, knowing in the church and our tabernacle, and I want to speak on enticing spirits, which would be really titled demonology. Agora, sabendo que na igreja e nosso tabernáculo, eu quero falar sobre espíritos sedutores, o que seria na realidade intitulado demonologia. You hear so much about demons of these days, but you hear so little about how to get rid of it. Ouve-se tanto de demônios atualmente, porém ouve-se tão pouco sobre como livrar-se deles. We all are well aware that there's devils, but the next thing is how to get rid of that thing. Todos nós estamos bem cientes que há demônios, porém a seguir vem como livrar-se dessa coisa. And now there is having, by the grace of God, much opportunity to deal with these things called demons, and meeting them at the platform and in daily walk. And I'd like to look into the scripture this morning and find out just what those things are. E agora, tendo, pela graça de Deus, muita oportunidade de lidar com estas coisas chamadas demônios, de encontrar com eles na plataforma e na caminhada diária. Ora, eu gostaria de olhar na Escritura esta manhã e descobrir exatamente o que são essas coisas. Now we've applied it in a healing service always to the healing side. Agora, nós temos aplicado isso em culto de cura, sempre quanto ao lado da cura. Cancer, tumor, cataract, tuberculosis, all those things are not natural things. They are supernatural and are demons. Câncer, tumor, catarata, tuberculose, todas essas coisas não são coisas naturais. Elas são sobrenaturais e são demônios. The scripture plainly vindicates that. But that is demons in the body. With growth, like cancer, it's got life in it. And the life of that is a demon. A Escritura claramente indica isso. Porém, são demônios no corpo com tumores, como o câncer. Tem vida nele. E a vida disso é um demônio. Growth of the cataract, the spread of tuberculosis, and other diseases. It's demons. That's in physical form. O desenvolvimento de catarata, a difusão da tuberculose e outras enfermidades são demônios. Isso é na forma física. Now this morning we're going to talk about demons in spiritual form, in the soul. They're in the soul as same as they're in the body. Agora, esta manhã, nós vamos falar sobre demônios na forma espiritual, na alma. Eles estão na alma do mesmo modo que estão no corpo. And we're bound to admit that we see them in people's bodies, such as cancers and different diseases that's in the human body. E havemos de admitir que os vemos no corpo das pessoas, tais como câncer e várias enfermidades que estão no corpo humano. Just recently, even cancer has been declared to be a fourth dimension disease. That's in another dimension. Sure,
recentemente, o câncer foi até mesmo declarado ser uma enfermidade da quarta dimensão, que está em outra dimensão. Certamente que é demonologia. Every disease is a fourth dimension disease, the beginning of it. Toda enfermidade é enfermidade de quarta dimensão, o princípio dela. Now, but cancer in the body or cancer in the soul. The demon can come in either place. Mas agora, câncer no corpo ou câncer na alma, o demônio pode entrar em qualquer um dos dois lugares. Now, there's many times and many people with good thoughts that Agora, há muitas vezes e muitas pessoas com bons pensamentos que... and good people who try many times to rest upon some little theology they have or something that they have been taught since a child and still find that down in their being, down in their soul, that they still have something that's not right. E boas pessoas que tentam muitas vezes descansar em alguma teologiazinha que elas tenham, ou algo que lhes fora ensinado desde criança, e ainda assim descobrem que em seu ser, dentro da alma, que ainda tem algo que não está correto. You may hear this morning. No doubt wherever you find Christians gathered together, you find people who have those spirits in them that it's undesirable. They don't want them. Muitos aqui esta manhã, sem dúvida que onde quer que se encontre cristãos reunidos, encontra-se pessoas que têm esses espíritos nelas, que elas é indesejável, elas não os querem. They say, oh, if I could only quit lying, if I could only quit lusting, if I could only quit this or that. Now that is devil. Dizem, se ao menos eu pudesse parar de mentir, se ao menos eu pudesse parar de cobiçar, se ao menos eu pudesse parar com isto ou aquilo. Agora, isso é demônios. And now they come in the form of religion, many times. E agora eles vêm na forma de religião muitas vezes. Being in Sunday school, it's a time of teaching. So let's look into this. Sendo que a escola dominical é hora de ensinar. Então, vamos dar uma olhada nisto. Now, they come in the form of religion many times. Agora, eles vêm na forma de religião, muitas vezes. Now, in the scripture once there was a man by the name of Jehoshaphat, a great man, a religious man. Agora, na Escritura, uma vez, houve um homem chamado Josafá, um grande homem, um homem religioso. And he went over to another king, which is the king of Israel. E ele foi até um outro rei, o qual era o rei de Israel. And Jehoshaphat being the king of Judah, and he went down to Ahab, the king of Israel, and they got all coupled up together and made an alliance with one another to go fight up at the Ramoth Gilead. And they did it without first praying. E ele, Jeosafá, sendo o rei de Judá, e ele foi até Acabe, o rei de Israel, e eles se uniram, e formaram uma aliança um com o outro para irem lutar em Ramote de Gileade. E eles fizeram isso sem primeiro orar. Oh, if people could only realize. That's why I come this morning and ask you to remember me as I go overseas. And all things pray. Se as pessoas pudessem ao menos compreender. É por isso que eu vim esta manhã e lhes pedi para lembrarem-se de mim enquanto eu vou para o exterior. Em todas as coisas, orem. Someone come the other day and said, Brother Branham, do you think it's wrong to do a certain thing? Alguém veio outro dia e disse, irmão Branham, o senhor acha que é errado fazer certa coisa? I said, what are you questioning about? See? If there's a question in your mind, leave it alone. Don't do it at all. Just stay with that. Eu disse, por que está perguntando? Está vendo? Se há dúvida em sua mente, deixe isso de lado. Não o faça de modo algum, apenas fique com isso. When you start to do anything, and if it's a question, whether it's right or wrong, stay away from it. Don't go into it at all. Then you know you're right. Quando você começar a fazer algo e se há dúvida em sua mente, se é correto ou errado, mantenha a distância disso. Não entre nisso de modo algum. Então você sabe que você está certo. Now, all things ought to be considered prayerfully first. Agora, todas as coisas deveriam ser consideradas em oração primeiro. Seek ye first the kingdom of God,
and his righteousness, and all these other things will be added. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas outras coisas serão acrescentadas. I am positive sure this morning, if men and women could only get into the position of where their soul, their thinking, their attitude would be perfect in the sight of God, that would be one of the most powerful churches that ever existed. Eu estou positivamente seguro esta manhã que se homens e mulheres pudessem ao menos entrar na posição que sua alma, seu pensamento, sua atitude fosse perfeita aos olhos de Deus, essa seria uma das igrejas mais poderosas que já existiu. Watch just a few moments on the physical. Observe apenas alguns momentos no físico. Now, we have many times, have for years, we got what we call a lie detector. Agora, temos muitas vezes, faz anos, temos o que chamamos de detector de mentiras. You can put it on your wrist, set it across the head, and you can get in there and try your best to make a lie sound like the truth, and it will register negative every time. Because the human was not made to lie. Você pode colocá-lo em seu pulso, colocá-lo de lado a lado da sua cabeça, e você pode ficar ali e tentar fazer de tudo que pode para fazer uma mentira parecer verdade. E isso registrará negativo toda vez, porque o ser humano não foi feito para mentir. Lie is a deceitful, hard thing, evil thing. A mentira é uma coisa enganosa, dura, coisa maligna. I've got to have a joker with me anyway than a lie. See? A liar. Prefiro ter um bêbado comigo a qualquer dia do que um mentiroso, está vendo? Um mentiroso. And your body wasn't made to lie. No matter how sinful you are, you're still a fallen son of God. E seu corpo não foi feito para mentir, não importa quão pecaminoso você seja, ainda assim você é um filho de Deus caído. Little sinful person in this city today, God didn't intend you to be sinful. He wanted you to be a son or daughter of His. You're made up in His own makeup. A pessoa mais pecaminosa nesta cidade hoje não era do intento de Deus que você fosse pecaminoso. Ele queria que você fosse filho ou filha dele. Você foi feito na própria característica dele. But sin caused you to do that. Porém, o pecado causou que você fizesse isso. And no matter how much you try to impersonate and try to make a lie seem right, they got a scientific instrument that proves that it's wrong. You can tell it with all the innocence you want to, but you'll still register negative. Because there's a subconscious down in a human being. That subconscious knows what's truth. E não importa o quanto você tente imitar e tentar fazer uma mentira parecer correta, tem um instrumento científico que prova que isso é errado. Você pode dizê-la com toda a inocência que desejar, mas mesmo assim registrará negativo porque há um subconsciente dentro do ser humano e esse subconsciente sabe qual é a verdade. And no matter what you're saying out there, that subconscious knows that it's a lie. And it will register off the subconscious. E não importa o que você esteja dizendo aqui fora, esse subconsciente sabe que é uma mentira e registrará partindo do subconsciente. Therefore, if a man or woman could ever get their thoughts and their testimony and their lives so lines up with God, amen, until the channel of the Holy Spirit will be perfectly one with God, what would take place? Portanto, se um homem ou uma mulher pudesse chegar a ter os seus pensamentos e o seu testemunho e a sua vida tão alinhados com Deus, amém, a ponto do canal do Espírito Santo perfeitamente ser um com Deus, o que ocorreria? If the man and woman could ever get lined up, with freedom from their heart, with faith from the innermost, Se o homem e a mulher pudessem chegar a se endireitar, que fosse com a liberdade de coração, com fé do mais íntimo. many people come to the altar to be prayed for. They have intellectual faith. Muitas pessoas vêm ao altar para receber oração. Elas têm fé intelectual. They confess their sins and join a church by intellectual faith. Confessam seus pecados e unem-se a uma igreja pela fé intelectual.
They believe it in their mind. They believe it because they've heard it. They believe it because they know it's the best policy. Elas creem na mente, elas creem porque ouviram falar, elas creem porque sabem que é a melhor norma. But that's not what God looks at. He don't look at your intellectual case. He looks on the heart, on the inside God. Mas não é para isso que Deus olha. Ele não olha para a sua fé intelectual, ele olha para o coração, onde do lado de dentro Deus. And when it comes from the heart, all things are possible then. Your confession meets up with your life. Your life speaks as loud as your confession does. E quando vem do coração, todas as coisas são possíveis então. Sua confissão concorda com sua vida fala tão alto quanto sua confissão. But when your confession says one thing in your life, there's another thing. Something wrong somewhere. Mas quando sua confissão diz uma coisa e sua vida vive outra, há algo errado em algum lugar. That's because you got an intellectual faith and not a faith from your heart. Isso é porque você tem fé intelectual e não fé que procede do coração. And that shows that outside here is a knowledge of God, but inside here is a demon of God. E isso mostra que do lado de fora aqui está um conhecimento de Deus, porém do lado de dentro aqui está um demônio duvidando. I believe in divine healing, but it's not for me, see? It could be so, but I don't believe it. Creio em cura divina, porém não é para mim, está vendo? Poderia ser, mas não creio. Yes, outside you say yes, inside your conscience says no. Entende? Por fora você diz sim, por dentro sua consciência diz não. That same scientific thing would prove that was the right. Prove it. Essa mesma coisa científica provaria que aquilo era o certo. Provaria isso. Prove it. When these things, before they started out, they should have, before Jehoshaphat ever did an alliance with Ahab, he also first said, let us pray and see what the will of the Lord is. Note, quando estes reis, antes que saíssem, eles deveriam, antes mesmo que Jeosafá chegasse a fazer uma aliança com Acabe, ele deveria primeiro ter dito, vamos orar e ver qual é a vontade do Senhor. Give me a preacher. Give me a Christian. Give me a housewife. That's a Christian. Aponte-me um pregador, aponte-me um cristão, aponte-me uma dona de casa que é cristã. Give me a farmer or a factory worker. That will put God first in everything. I'll show you a man to be successful in spite of all the devils can put on him. He seeks God first. Aponte-me um fazendeiro ou um operário de fábrica que coloque Deus primeiro em tudo. Eu lhe mostrarei alguém que será bem sucedido a despeito de tudo que o diabo possa colocar nele. Ele busca a Deus primeiro. We just have first. But they didn't do it. Devemos primeiro ter, mas eles não fizeram isso. They were all plowed over because Ahab had a great right kingdom and he had done a whole lot of things and had his great fineries, his gold and his silver, been a great successful man, yet an unbeliever. Eles estavam todos obscurecidos porque Acabe tinha um grande reino e esplêndido, e tinha feito muitas coisas, e tinha suas grandes coisas finas, seu ouro e sua prata, era um grande homem bem-sucedido, todavia o incrédulo. And that's where the world is today. That's where America stands today. That's where the church stands today. E é aí onde o mundo está hoje. É aí onde os Estados Unidos se encontram hoje. É aí onde as igrejas se encontram hoje. We built some of the best churches as ever lived. We've had some of the best college scholars we've ever had. Construímos das melhores igrejas que já se construiu. Temos tido pessoas estudadas das demais alto requinte que já tivemos. We've taught some of the best theology and so forth and learned to sing like angels. But yet there's a weakness somewhere. Temos ensinado das melhores teologias e assim por diante, e aprendemos a cantar como anjos. No entanto, há uma fraqueza em algum lugar. There's a weakness because they go out after man's doctrine and Christ's spirit instead of coming back to the Word of God. Há uma fraqueza porque foram após doutrina do homem e espíritos sedutores ao invés de voltarem para a palavra de Deus. They try to make things sound like the Word. They try to put shine lights over it, like Hollywood.
Tentaram fazer as coisas seguirem conforme o padrão do mundo. Tem tentado colocar o foco nisso como Hollywood. Here is a famous denomination of full gospel in Kansas City, beg your pardon, in Denver, at the convention, is building $1 million church. Aqui, outro dia, uma famosa denominação da classe do Evangelho Completo em Kansas City, ou, perdoe-me, em Denver, na convenção, está construindo uma igreja de $1 milhão. And thousands of missionaries waiting for 50 texts from that same denomination to tell the gospel to the heathen. E milhares de missionários esperando por 50 centavos dessa mesma denominação para levarem o Evangelho aos pagãos. What we need today is a missionary-minded, God-sent, Holy Ghost-born revival for the heavens, God to push around into the jungle there and do something for God, instead of building fine churches and try to outshine the neighbor. O que necessitamos hoje é de um reavivamento de mentalidade missionária enviado por Deus, nascido do Espírito Santo, que tenha o zelo de Deus para avançar lá para dentro das selvas e fazer algo para Deus, ao invés de construir grandes, finas igrejas e tentar brilhar mais que o vizinho. I'd rather worship in a mission than working over and have the freedom of the Holy Spirit and the love of God burning into the heart and setting the greatest cathedral ever done in the world to be cracked down with man's doctrines and dogmas. Amen. Preferiria adorar numa missão que houvesse sido varrida ao salão de bar e ter a liberdade do Espírito Santo e o amor de Deus queimando nos corações do que sentar-me na maior catedral que temos no mundo e estar confinado a dogmas e doutrinas de homens. I think the spirit of a shaken revival. Get back to the truth. Get back to God's Word again. Necessitamos hoje é de um reavivamento de estremecer, voltar à verdade, voltar à palavra de Deus novamente. Now, everyone out there, after a while, Jehoshaphat kind of comes in and said, haven't we consult the Lord about this? Agora, quando eles foram lá, depois de um tempo, Jeosafá caiu em si um pouquinho e disse, não tem, bem, vamos consultar o Senhor sobre isso. He said, all right, they have been, and he sat down and got 400 fine, trained preachers. And he brought them up there and said, these are all prophesiers. Ele disse, está bem. Acabe disse, e ele foi e trouxe 100, 400 pregadores refinados, treinados, e os trouxe ali e disse, estes são todos profetizadores. And so they went into the encampment, and they began to call, and they said, yes, you go on in peace. The Lord is with you. E logo eles começaram com seus encantamentos e começaram a clamar. E disseram, sim, vão em paz, o Senhor está com vocês. And then, after almost 400 had given witness that they should go up in peace, yet Jehoshaphat knowing. E então, depois de quase 400 haverem dado testemunho que eles deveriam ir em paz, todavia Jeosafá, sabendo... Do you get? Você entendeu? See, down in that righteous man's heart, there's something told him there was a bird in the sky somewhere. Something was wrong. Veja, lá dentro do coração desse homem justo houve algo que lhe disse que tinha alguma coisa errada em algum lugar. Algo estava errado. And said, now we got 400 here. And with one accord, every one of them says, go, the Lord is with you. Acabe disse, agora temos 400 aqui e em comum acordo todos eles dizem, vão, o Senhor está com vocês. But the house said, haven't you got one more? Porém Jeosafá disse, não tem mais um? He said, well, we need but one more. We got 400 of the best educated men in the country. They're all same goal. Ele disse, ora, para que nós necessitamos de mais um depois de termos 400 homens dos mais instruídos do país? Todos eles estão dizendo, vão. That was intellectual. But down at the house of his heart, he knew there was something wrong. Isso era intelectual, porém no fundo do coração de Jeosafá ele sabia que havia algo errado. Now, he said, we got one more. He's Micah. Said, I hate him. Agora ele disse, temos mais um, ele é Micaías.
mas eu o detesto. That he's always saying something evil and popping off when he has no business to be. And he's done it in churches and everything, so I hate him. Disse, ele está sempre dizendo algo mal e censurando quando não era conta dele, e rebaixando as igrejas e tudo mais. Disse, eu o detesto. Said, go get and see what he'll say. Disse, vá buscar e vejamos o que ele dirá. And when Micah come up, he said, they said, now let you say the same thing the rest of it. E quando Micaías veio, eles disseram, agora olhe, diga a mesma coisa que o restante deles disse. He said, I'll only, yes, I'll only say what God said. Amen. Ele disse, eu somente, aqui está, eu somente direi o que Deus disser. Amém. No matter what your prophet says and what this says, what your church says and what this says, I'll say what God says. God put on my lips and I'll say what he says. Não importa o que o seu profeta diga, e o que este diga, e o que sua igreja diga, e o que eles digam. Eu direi o que Deus diz. Deus colocou em meus lábios, e eu direi o que ele disser. What we need today is the more Micah, who will say what God says. O que nós necessitamos hoje é de mais alguns Micaías que digam o que Deus disser. Notice, so they got him up there. And he said, give me tonight. Note, então eles o levaram para lá e ele disse, dê-me esta noite. So that night the whole day, and he come back the next morning, when the two kings sit in the gate, he said, go on! He said, go on! He said, I see the Israelites sheep scattered without a shepherd. De modo que aquela noite o Senhor encontrou-se com ele. Ele voltou na manhã seguinte, quando os dois reis encontravam-se no portão, ele disse, vão adiante. Disse, vão adiante, mas disse, vi Israel como ovelhas dispersas sem pastor. So this one preacher, all dressed up, walked up and smacked him in the mouth and said, which way the Spirit of God go when it went out of me? Então um certo pregador, todo bem vestido, veio, ele deu um tapa na boca e disse, em que direção foi o Espírito de Deus quando ele saiu de mim? He said, you'll find out when he come back. He said, yeah. Disse, você descobrirá quando voltar. Sim. He said, listen here. He said, we are the servants of God. We are 400 and you're one. Ele disse, ouça aqui. Ele disse, nós somos os servos de Deus. Nós somos 400 e você é um. But Micah said, I'll tell you where your trouble is. Amen. Porém, Micaías disse, eu lhe direi onde está o seu problema. Amém. So I saw a vision. Amen. He said, and I saw God sitting on his throne. I saw the host of heaven standing around him. And we know that the word of God is without cursings upon this man from the way he has done. Disse, tive uma visão. Amém. Ele disse, e vi Deus assentado em seu trono. Vi a hoste do céu que se encontrava em volta dele. E nós sabemos que a palavra de Deus tem pronunciado maldições sobre este homem, pela maneira que ele tem feito. You can't bless what God has cursed. Neither can the devil curse what God has blessed. Não se pode abençoar o que Deus amaldiçoou, nem pode o diabo amaldiçoar o que Deus abençoou. It's an individual thing, no matter how poor, how stupid, how unlearned, how uneducated. What God blessed is blessed. What God has cursed is cursed. É uma questão individual. Não importa quão pobre ou quão estúpido, quão iletrado, quão inculto, o que Deus abençoou está abençoado. O que Deus amaldiçoou está amaldiçoado. No to differentiate what is right and what is wrong. Saiba diferenciar o que é correto e o que é errado. Micah knew good and well that wasn't the Lord that was with them preachers. Micaías sabia muito bem que não era o Senhor que estava com aqueles pregadores. Well, what's the matter with those preachers? Bem, qual era o problema com aqueles pregadores? Notice what it is. They've been dressed to death. They've been fed to death. Note o que eles fizeram. Vestiram-nos do melhor, alimentaram-nos do melhor. They've come together in their parties and so forth in their alliances until the faith in God still, well, they only knew their own theology. E haviam se reunido em suas festas e assim por diante, em suas alianças, até que o lugar de Deus encheu, onde eles somente conheciam sua própria teologia. And the Bible said that Micah, when he was looking at the vision, he said, God said, who can we get to go down there and to see they had? E a Bíblia disse que Micaías, quando ele estava tendo a visão, ele disse, Deus disse,
quem podemos enviar lá embaixo para enganar Acabe? And a lying spirit said, I'll go down there and entice Ahab through those preachers before they had to go out there in order to bring the word of God to pass. E um espírito de mentiras disse, eu descerei lá e seduzirei Acabe através daqueles pregadores, para fazer Acabe ir lá, para que desse modo se cumpra a palavra de Deus. Now, today, so many people are listening Sunday school. I love it. Agora, hoje, tantas pessoas estão ouvindo. Agora, a escola dominical, gosto demais disto. Look, so many people are listening to enticing spirits instead of taking the word of God. Olhe, tantas pessoas estão ouvindo a espíritos sedutores ao invés de tomarem a palavra de Deus. Spirits that are in the world, they're demons, and they go out into places, and they get amongst men, ministers, they get amongst church members, they get amongst good people. Espíritos, eles estão no mundo, eles são demônios, e eles entram em lugares e se metem entre os homens, ministros, metem-se entre membros da igreja, metem-se entre pessoas boas. And they cause them to come into the illusion. And they say things, and do things, and teach things, and practice things that's contrary to the Word of God. E fazem que fiquem iludidas, e dizem coisas, e fazem coisas, e ensinam coisas, e praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Today, ministers of the congregation are allowing their people to play cards in the churches, many of them. Hoje, ministros de sua congregação estão permitindo que o seu povo jogue baralho nas igrejas, muitos deles. That's not altogether Catholic. There's a lot of Protestants does that. Agora, esses não são todos católicos. Há muitos protestantes que fazem isso. What they try to do is substitutionary something. They try to adopt some new plan. O que tentam fazer é substituir algo. Tentam adotar algum novo plano. They try to adopt education to take the place of the Holy Ghost. You'll never be able to do it. Tentam adotar instrução para tomar o lugar do Espírito Santo. Nunca se conseguirá fazer isso. No matter how well your man is educated, I think it's a good thing for him to be educated. But if he hasn't got the Holy Spirit with that, his education will do no good. Não importa quão bem seu homem seja instruído, acho que é boa coisa ele ser instruído. Porém, se ele não tem o Espírito Santo com isso, sua instrução de nada lhe valerá. Education will never take the place of the leadership of the Holy Spirit. Amen. A instrução nunca tomará o lugar da liderança do Espírito Santo. Amém. Notice that instead of this, they tried to adopt handshaking from the old-time experience we used to have. Note, eles, ao invés disso, eles têm tentado adotar um aperto de mão no lugar da experiência do tempo antigo que costumávamos ter. Today, the church has become modern. They walk up and give the right hand of fellowship. And that's about where they do it. Hoje, a igreja se tornou moderna. Chegam e dão a mão direita de companheirismo e é mais ou menos assim que fazem. But it'll never take the place of the old-fashioned mourner's bench, where sinners called out and got right with God. Right. Mas isso nunca tomará o lugar do ultrapassado banco de prantear, onde os pecadores clamavam e se corrigiam com Deus. É isso mesmo. Today, they're trying to take the place of God's tithing. They're trying to adopt something. They're trying to make it different. Hoje estão tentando tirar o lugar do dízimo de Deus. Estão tentando adotar algo. Estão tentando torná-lo diferente. They go down and have bunco games in the churches. Play lottery. Lottery will never take the place of God's tithing. Vão e tem jogos de batota nas igrejas, jogam na loteria. A loteria nunca tomará o lugar do dízimo de Deus. Suffering. Frantic stuff. Preaching. To raise money to pay different debts off. It'll never take the place of God's eternal tithe and offering. It'll never do it. But what we're trying to do. Jantares, venda de cobertores, piqueniques para arrecadar dinheiro para liquidar várias dívidas. Isso nunca tomará o lugar do dízimo e da oferta eternos de Deus. Nunca tomará. No entanto, estamos tentando fazer isso. What is it? It's enticing spirit coming down trying to substitute something for the Word of God.
O que é isso? São espíritos sedutores descendo, tentando substituir a palavra de Deus por alguma coisa. God has no substitute for his word. It's eternal and forever. Deus não tem substitutos para a sua palavra. Ela é eterna, é sempre eterna. God has nothing to substitute faith. Faith has no substitute. Deus não tem nada para substituir a fé. A fé não tem substituto. Hope will never take the place of faith. A esperança nunca tomará o lugar da fé. Faith is alone, stands alone. It'll never take the hope can never take its place. A fé sozinha, ela não tem par. Nunca tomará. A esperança nunca pode tomar seu lugar. Hope is the substance, the things hoped for, the evidence of things not seen. Our faith is see? A esperança é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou a fé, melhor dizendo. Está vendo? Hope for one thing, faith is another. Hope for faith is God. A esperança é uma coisa, a fé é outra. A esperança espera, a fé tem. One's intellectual faith, the other's direct evidence of God. Amen. It'll never take its place. Uma é fé intelectual e a outra é revelação direta de Deus. Nunca tomará seu lugar. We're trying, but we're making all these substitutes. Nós estamos tentando, porém estamos fazendo todos esses substitutos. We're trying to build great churches instead of send missionaries. Another substitute. Estamos tentando edificar grandes igrejas ao invés de enviar missionário. Outro substituto. Jesus never ordained anybody to build a church. It never was ordained in the Bible. Jesus nunca ordenou que ninguém edificasse igreja. Isso nunca foi ordenado na Bíblia. We call seminaries. They let that take the place of missionaries. Nós erguemos seminários. Deixaram isso tomar o lugar do missionário. Jesus never did tell us to build a seminary. You're all right? Jesus nunca nos disse para construirmos seminário. Tudo bem com ele. Education. Trying to get that to take the place. It'll never do it. Instrução, tentando conseguir isso para tomar o lugar. Nunca tomará. Jesus' commission was to go into all the world and preach the gospel to every creature. For the end time. A comissão de Jesus foi para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura para o fim do tempo. So all the substitutionaries we have will never take the place of the genuine. Por isso, todos os substitutos que temos nunca tomarão o lugar do genuíno. I had an experience, a substitutionary. O outro dia tive uma experiência, um substituto. I had the first toothache. I had to pull a tooth out. Tive minha primeira dor de dente. Tive que tirar um dente. This morning I had a pull a tooth sticking there and can't hardly talk. It'll never take the place of the real one. No, sir. Esta manhã estou com um dente falso que foi colocado ali. Mal consigo falar. Ele nunca tomará o lugar do verdadeiro. Não, senhor. Oh, my! You might take a man and dress him up, stick him out of wood, chalk, whatever you want to, and fix him up ever so much. He has no feelings, no conscience. He'll never take the place of any real man. Oh, que coisa! Você pode tomar um homem e vesti-lo bem, fazê-lo de madeira, giz, qualquer coisa que quiser, e arrumá-lo muito bem. Ele não tem sentimento, consciência. Ele nunca tomará o lugar de nenhum homem de verdade. Neither will a focused conversion that walks up and says, I joined the church, I got to do better. Tampouco uma falsa conversão de quem chega e diz, eu me uni à igreja, eu tentarei melhorar. It'll never take the place of the genuine, old-fashioned, God-sent, Holy Ghost conversion that makes a man different in his heart. Isso nunca tomará o lugar da genuína conversão à moda antiga, enviada por Deus, do Espírito Santo, que torna uma pessoa diferente em seu coração. You can't do it. Because there's no life in it. There's nothing to give him life. Não pode fazê-lo, porque não há vida nisso. Não há nada para dar-lhe vida. You're not the only one. I've seen the great artist that has brought this sculpture in and made this picture of Moses. Aqui não faz muito, eu vi o grande artista que havia trazido essa, escultor, quero dizer, que fez essa escultura de Moisés. Can't call his name out, the Greek artist. Costing his life. Não consigo lembrar seu nome agora. Ele é artista grego, custou-lhe a vida. And when he got it so where he wanted so perfect, he becomes so thrilled at the image of Moses. So he struck the knee of it and said, Speak, Moses.
E quando ele a formou a ponto de achar que estava tão perfeita, ele ficou tão emocionado com a semelhança de Moisés que bateu no joelho dela e disse, fala, Moisés. It was so real. It was so patterned, so perfect. Until it looked so much like Moses to his thought that he stuck with the hammer to make it have feelings. Parecia tão real. Ela foi tão bem moldada, tão perfeita, a ponto de se parecer tanto com Moisés em seu modo de pensar, que ele bateu com o martelo para fazê-la ter sentimento. But bring them out of the church. Faz lembrar a igreja. No matter how much you substitute, how big a congregation you get, how well you sing your songs, how good your congregation is, the judges, how much you got this, that, and other, you can cite, whatever. Não importa o quanto você substitua, quão grande seja a congregação que você tenha, quão bem vocês cantem seus hinos, quão bem se vista a sua congregação, quanto você tenha isso, aquilo ou aquilo mais, você pode bater, sentir, seja o que for. It will never take the place of life until Christ comes down in the form of the Holy Ghost into that church and gives it a new experience and is born there. Isso nunca tomará o lugar da vida até que Cristo desça na forma do Espírito Santo para dentro dessa igreja. Ele deu uma nova experiência de nascer de novo. It will never take the place of God's Word. God's Word stands alone. Isso nunca tomará o lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem par. Micah had the Word. He knew he had the Word. He had the Word written. He had it by also vision. Micaías tinha a palavra. Ele sabia que tinha a palavra. Ele tinha a palavra escrita. Ele a tinha também por visão. You know what God said in His Word? You know what God said in the vision? They both come together. He knew it was the truth. Therefore, he wasn't afraid. Ele conhecia o que Deus tinha dito em sua palavra. Ele conhecia o que Deus disse pela visão. Ambas concordavam. Ele sabia que era verdade. Sendo assim, ele não teve medo. But this enticing spirit, look what it's done today. Porém, este espírito sedutor, veja o que ele tem feito hoje. To make more church members. To make better church members. It's letting the boys on all the old-fashioned Holy Ghost teaching. Para ganhar mais membros da igreja, para ganhar melhores membros da igreja, ela tem afrouxado todo o antiquado ensinamento do Espírito Santo. It permitted the men to have social parties with one another out into the basement. They were playing games. Permitiu os homens terem festas sociais uns com os outros, ali no porão onde fazem jogos. That will never help to substitute the upper room where they were praying for the Holy Ghost. Isso nunca ajudará a substituir o cenáculo onde oravam pelo Espírito Santo. It permitted women to come together and tell jokes and have a lot of Tommy rock that there's nothing to. That will never take the place of a prayer meeting. Permitiram que as mulheres se reúnam e contem piadas e coisas assim, e fiquem com um monte de tolice que não tem nada a ver. Isso nunca tomará o lugar de uma reunião de oração. Women, the way they go out and dress today, it's a disgrace. Mulheres, a maneira que saem e se vestem hoje é uma vergonha. I heard remarks of Brother Neville said the poor American people said they had sent all their clothes overseas. That's right. They're walking around in their underclothes. Ouvi uma observação que o irmão Neville fez, disse, coitado do povo americano, disse, mandaram toda a roupa deles para o exterior. Isso é correto, estão andando por aí com sua roupa de baixo. That's right. They must have given to the missionaries because the missionaries, the people in the heathens in the other countries wearing them. These people do without them. Look like they like it. Isso é correto. Eles as devem ter dado aos missionários, porque o missionário, o povo e os pagãos nos outros países as estão usando. Esse povo está andando sem elas, parece que gostam disso. I tell you, there's something that has been perverted. That's the preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ. Eu lhe digo, há algo que foi pervertido, e é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. It's demons that stick their clothes. São os demônios que tiram sua roupa. There never was but one person in the Bible that ever tore the clothes off of, and that was the man that was demon possessed. Somente houve uma pessoa na Bíblia que chegou a arrancar a roupa. Esse foi um homem que estava possuído por demônio. And he comes in a mile form today like he's social, like he's good, like it's all right, it's cooler weather, and it'll make you cooler if you take off your clothes.
E hoje ele vem de forma mansa, como se fosse social, como se fosse bom, como se isso não tivesse importância. O tempo está mais fresco, e para você sentir-se mais refrescado, se tirar a roupa. Men walking up and down the yards, half naked, and women likewise. Homens andando para um lado e para o outro no jardim, seminus, e mulheres da mesma forma. Why you have skin soldiers no more respect than there was with dogs, one for another? Ora, vocês têm entrado numa condição que não há mais respeito que se tem por cães uns pelos outros. What's the matter? I'm not trying to hurt you. I'm only trying to tell you it's demon possession. And you're listening to enticing spirits that's telling you that's all right, but it's a lie. Qual é o problema? Não estou tentando ofendê-los. Só estou tentando lhes dizer que é possessão demoníaca e que vocês estão dando ouvidos a espíritos sedutores que estão lhes dizendo que isso não tem importância, mas é mentira! A grain of wheat will only produce wheat. Um grão de trigo somente produzirá trigo. If you're a Christian, you won't do that. You can't do it. You just can't do it. Se você é cristão, você não fará isso. Você não pode fazer, você simplesmente não pode fazer. You got it in the right your face and say, Brother Branham, I believe the Bible. Your life tells us you don't. Amen. Você tem uma fé intelectual e diz, irmão Branham, creio na Bíblia. Sua vida diz que você não crê. Amém. Enticing spirits, person in the Word of God. Espíritos sedutores contra a palavra de Deus. He knew where he was standing when it is. He has the Word of God. Ele sabia onde se encontrava. Micaías sabia. Ele tinha a palavra de Deus. He was a very unpopular man. Nobody liked him because he told the truth. Nobody liked these preachers. Ele era um homem muito impopular. Ninguém gostava dele porque ele dizia a verdade, ainda que eles gostassem desses pregadores. Now, another thing that has taken place. I believe and think that any man that's got an experience with God or woman is bound to get a little emotional. I just believe it. Right. Agora, outra coisa que tem ocorrido. Eu creio e acho que qualquer homem que tem uma experiência com Deus ou mulher tem a tendência de se emocionar um pouco. Eu simplesmente creio nisso. Isso mesmo. But you know what? They've adopted emotionalism for the baptism of the Holy Ghost. They just get a lot of noise and there's nothing in it. Mas sabe de uma coisa? Adotaram emocionalismo em lugar do batismo do Espírito Santo. Apenas fazem muito barulho e não há nada nisso. You live just as holy as you live noisy. Then you'll be all right. Viva tão santo quanto você vive sendo barulhento, então você estará bem. Emotions is certainly all right. Body exercise costs a little. Certamente que está bem ter emoções. O exercício corporal para pouco aproveita. But enticing spirits that go into the holiness group of people. And it goes just resting upon because they can shout, or because they can dance, because they can make emotions. Porém, espíritos sedutores entraram no grupo do povo da santidade e eles os fizeram ficar descansados porque podem gritar ou porque podem dançar, porque podem fazer emoção. That old fellow down there, the chief of all them prophets, the preachers, he was so sure that he was right, that he made himself a pair of horns and danced all around and made a bigger commotion. He was going to push the other Assyrian army out of the country. Aquele velho companheiro lá, o principal de todos aqueles profetas, os pregadores, ele estava tão seguro estar certo que ele fez para si um par de chifres e dançou por ali e fez um tumulto maior. Ele ia forçar o outro exército assírio a sair do país. But it was a lie. God's word said different. Amen. Porém, era mentira! A palavra de Deus havia dito diferente. Amém! See, you can be emotional right if you got the right kind of emotion behind it. The right kind of emotion moving your emotion. Veja, você pode estar emocionalmente correto se você tem o tipo correto de emoção por trás disso. O tipo correto de emoção movendo sua emoção. David danced before the Lord, and his wife laughed at him. And God looked down at him and said, David, you're a man after my own heart. But his motives is right. His life is right behind it. Davi dançou diante do Senhor e sua esposa riu dele. E Deus olhou para baixo desde o céu e disse, Davi, tu és homem conforme o meu coração,
Porém, seu motivo estava correto, sua vida estava correta detrás disso. So just because we can be emotional don't mean that we're saved. Because we go to church don't mean we're saved. Então, só porque podemos ser emotivos não significa que somos salvos. Porque vamos à igreja não significa que somos salvos. Don't believe those enticing spirits. Não crê nesses espíritos sedutores. A real Spirit of God, a real Word of God is the truth of God, which is the seed of God, will produce God in your life. It's godly, saintly, holy. Um verdadeiro Espírito de Deus, uma verdadeira palavra de Deus, é a verdade de Deus, a qual é a semente de Deus, produzirá Deus em sua vida, ser pio, santo, puro. Amongst a lot of people we find great emotions and so forth, there comes comparisons and backbitings and all kinds of ungodly things. Entre muitas pessoas encontramos onde emoções e assim por diante ali tornaram-se mexericos e calúnias e todos os tipos de coisas ímpias. Rather than sulfuric acid in the church. It's demon power. Irmão, isso é ácido sulfúrico na igreja, é poder demoníaco. Spirit of men and women who get among one another and try to push off that this is not right, and this is not right, and that's not right. Espírito de homens e mulheres que entram no meio uns dos outros e tentam passar a dizer isso não é correto, e isso não é correto, e aquilo não é correto. If you're chasing down 9 times out of 10, it's the very person making this turn it's not right. Amen. Se você buscar a origem disso, é quase sempre a própria pessoa fazendo o alvoroço que não está correta. Amém. God hates discord among brothers. Deus detesta a discórdia entre irmãos. Be reverent, be holy. Love God, stand by. Seja reverente, seja santo, ame a Deus, permaneça ao lado dele. And as long as you know your life is living up to the Bible, with purity of heart, purity of thought, love towards your brothers, trying your best to build the kingdom of God. Enquanto você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando fazer o melhor que você pode para desenvolver o reino de Deus. And doing those things, dressing right, living right, talking right, going right places, then you can have all the emotions you want to, and everybody will believe it. E fazendo essas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você pode ter todas as emoções que desejar e todos crerão nisso. Jesus said, you're the salt of the earth. If the salt of false and Savior is henceforth good for nothing, be cast out and trod under foot of man. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais serve, a ser lançado fora e ser pisado pelos homens. If you're just salt alone, it's no good. But if you got the Savior in it, you be salty, the world will be thirsty. You get salty, they'll be thirsty. Se você é apenas o sal e nada mais, não serve. Porém, se tiver sabor nele, seja salgado e o mundo estará sedento. Torne-se salgado, eles ficarão sedentos. Oh, my. Enticing spirits going forth. Demons under disguise. Oh, que coisa! Espíritos sedutores indo adiante, demônios disfarçados. Look, we're in the last days. We're in the end time. Olhe, estamos no último dia. Estamos no fim do tempo. The world is just about ready to come to its head, like a sore ball somewhere. That's going to explode one of these days and the cord comes out of it. O mundo está quase a ponto de atingir seu ponto culminante, como um furúnculo inflamado em algum lugar que vai explodir um dia destes, e o carnegão saltará para fora dele. It's become filthy. There's no fast can heal it. They've rejected the therapy. They've rejected the treatment. Tornou-se imundo, não há pomada que possa curá-lo. Rejeitaram o soro, rejeitaram o tratamento. You take a boil rising there, and if you don't take penicillin or something to knock it out or something another, it'll just keep rising till it'll burst. Você toma um furúnculo crescendo aí, e se você não tomar penicilina ou algo para eliminá-lo, ou alguma outra coisa, ele simplesmente continuará crescendo até arrebentar. That's what the world does. É isso que o mundo tem feito. It started out long ago to let them down. They got all those very big ideas. False spirits come in and begin to tell people this, that, and the other. Começou não há muito tempo atrás, em decadência. Saíram com enorme ideia, falsos espíritos entraram e começaram a dizer às pessoas isso, aquilo ou aquilo mais. We broke up into 900 and something different denominations. Everyone with a different view.
Nós nos dispersamos com 900 e tantas diferentes denominações, cada uma com um ponto de vista diferente. They say we believe this, period. That's all we believe. They can't let the Holy Spirit come in. They can't have a right away. Dizem, nós cremos nisso, ponto final. Só cremos nisso. Não podem deixar o Espírito Santo entrar. Não podem ter a preferência de passagem. God got a bunch of people that could shout. Then everybody had to shout. Deus tinha um grupo de pessoas que podia gritar, logo todos tiveram que gritar. They got some that speak with tongues. Then everybody had to speak with tongues. Tinham alguns que podiam falar em línguas, logo todos tiveram que falar em línguas. They got all like this to become what? Absolutely contaminated with enticing spirits, enticing people to do these emotions when there's no God in it at all. Ficaram todos desse modo, até que se tornou o quê? Absolutamente contaminado com espíritos sedutores, pessoas sedutoras para fazerem essas emoções, quando absolutamente não há Deus nisso. Then they go out and live any kind of life they desire to live. And then call it Christian. Então saem e vivem qualquer tipo de vida que desejam viver, e então chamam isso de cristão. And the world sits in the throne and says, well, look at there. I'm as good as they are. E o mundo fica a olhar, diz, bem, olhe lá, sou tão bom quanto eles. I can say to them, now that's the hall. That's a sinner. You can't blame a sinner's a sinner. Como eu disse a outra noite sobre o porco, sobre o pecador, não se pode condenar um pecador, é um pecador. Don't try to reform him. Don't try to tell him this, that, or the other. He's a sinner to begin with. He's a pig to begin with. He don't know no difference. Não tente reformá-lo, não tente dizer-lhe isso, aquilo ou aquilo mais. Ele é pecador para começar, ele é um porco para começar, ele não conhece coisa diferente. If he goes to the movies and he goes on Sunday and he goes to ball games and he does all these things, he's a sinner to begin with. Se ele vai ao cinema e vai no domingo e vai aos jogos de bola e faz todas essas coisas, ele é pecador para começar. His nature's like a hog. No hog stick his nose down the manure pile and eat all the grains out of it and everything. Well, that's he's a hog. You can't blame him, he's a hog. Sua natureza é como a do porco. O velho porco enfia seu focinho no monte de esterco e come todos os grãos daí e tudo mais. Bem, ele é um porco. Não se pode culpá-lo. Ele é um porco. That's for the sinner. But when you go and call yourself a Christian, stick your nose in with him, then you're no better than he is. But you're worse. E é assim que acontece com pecadores. Porém, quando você vai e chama-se de cristão e enfia seu nariz com ele, então você não é melhor do que ele. Porém, você é pior. Come on, let's go the world. Let's go, let's go. Saia do meio disso. Largue do mundo. Largue. Deixe Deus trabalhar. Let's go, how do you let go? Largue. Como se larga? So many people are wondering today, say, well, Brother Branham, how do you let go? I know you heard a lot of theology on it. Let's go. Tantas pessoas querem saber hoje, dizem, bem, irmão Branham, como se larga? Sei que você já ouviu muita teologia sobre isso, largar. A lot of people just work up a sweat trying to let go. Muita gente fica de suor pingando tentando largar. Many people come around and say, I'm going to go on a 40-day fast so I can do something. Muita gente chega e diz, vou entrar no jejum de 40 dias para eu poder fazer algo. You don't need a 40-day fast. You need to let go of the world and all these leverage things and take God's word in your heart. Você não precisa de jejum de 40 dias, você precisa largar do mundo e de todas essas coisas diabólicas e tomar a palavra de Deus em seu coração. You got to be taught how to do that. Você tem que ser ensinado como fazer isso. You don't do it by jumping up and down, neither do you do it on a 40-day fast. You do it by surrendering the heart to Almighty God. Não se faz isso ao pular de um lado para o outro. Tampouco se o faz no jejum de 40 dias. Você o faz rendendo o coração ao Deus Todo-Poderoso. Like a little baby. I noticed my little baby back there. His mother tried to put a little jacket on him this morning. Como um bebezinho. Notei meu bebezinho ali atrás. Sua mãe tentando colocar nele seu casaquinho esta manhã. He wanted to get his little arm in the sleeve. He couldn't put his arm in there. He don't know how. You've got to guide his little arm. Ele queria colocar seu bracinho na manga. Não conseguia colocar seu braço ali dentro. Ele não sabe como. Tem de se guiar seu bracinho. He wants to get his arm in there, but he's just beating all around it.
Ele quer colocar seu braço ali dentro, porém só fica errando o lugar. He never gets to the sleeve. He knows he's not in the sleeve. Ele nunca chega até a manga. Ele sabe que não está na manga. And so do you know that you're not right with God. When you're still backbiting, lying, doing everything. E você também sabe que não está correto com Deus quando ainda anda caluniando, mentindo e fazendo todas essas coisas. You can't be right with God. I don't care how many churches you belong to until your soul becomes converted. Você não pode estar correto com Deus. Não me importa a quantas igrejas você pertença, até que sua alma torne-se convertida. Brother, that's old fashioned, but that'll fall down and put soup in your soul. Amen. Right? Irmão, isso é antiquado, porém isso chegará ao ponto e alimentará a sua alma. Correto. How to put it on you. You got to have someone to direct you. How to put it on you. Tenta colocar seu braço dentro, ele tem que ter alguém para dirigi-lo. Como colocar seu braço? Then when he gets his arm in his little jacket, he knows he's all right. Então, quando ele consegue colocar seu braço dentro do casaquinho, ele sabe que está bem. That's the way it is with every born again Christian. Assim é com cada cristão nascido de novo. When he really gets into God, he watches his life with God's word and he realizes he's lined up with every bit of it. Quando ele realmente entra em Deus, ele observa sua vida com a palavra de Deus e dá-se conta que está alinhado com cada partícula dela. He's got long suffering, gentleness, quietness, meekness, power, faith, love, joy, peace. Ele tem longanimidade, benignidade, quietude, mansidão, poder, fé, amor, gozo, paz. He ain't tossed about like the troubled seas. He ain't worried about every little thing. He ain't jumping here and there like a bottle stopper on a windy ocean. Ele não é atirado para lá e para cá com o mar agitado. Ele não fica preocupado com cada coisinha. Ele não fica pulando aqui e ali como uma rolha de garrafa num oceano ventoso. His heart's pure. His thoughts are pure. His intentions are pure. His alternative's right. Ele está firmado. Seu coração é puro. Seus pensamentos são puros. Suas intenções são puras. Sua alternativa é correta. And he knows he lines up with the Word of God. All hell can't move him. He's lined with the Word of God. Ele sabe que está alinhado com a palavra de Deus. E o inferno não pode movê-lo. Ele está alinhado pela palavra de Deus. He's got divine love, pure in his heart. For every man and woman. Ele tem amor divino, pureza em seu coração, para cada homem e mulher. He's got his abstain from the things of the world. They're dead to him. He don't want them no more. Ele se abstém das coisas do mundo. Elas estão mortas para ele. Ele não as deseja mais. Well, you couldn't make a Holy Ghost girl put on a pair of them ungodly looking clothes to get out there for nothing. Amen. Ora, não se poderia fazer uma moça que tem o Espírito Santo vestir um par daquelas roupas de aparência ímpia e sair por aí por nada. Não, Senhor. Now, you don't need to go and tell her she's wrong, because she won't believe you. Because that's all she knows. That's her joy. Agora, não há necessidade de ir e dizer-lhe que está errada, porque ela não crerá em você. Porque é só isso que ela conhece. Esse é seu gozo. The woman puts on all those things to get out of the eating this when the man comes home to cover just to mow the yard and tell me that's right. A mulher que veste essas coisinhas para sair à tarde, exatamente quando seus maridos vêm para casa ao governo e diz, corte a grama, e então, e me dizem que isso está correto? Woman, I don't mean to say you're evil. I don't mean to say you're immoral. But you don't realize, sister, that an unclean spirit has got a hold of you. Mulher, não quero dizer que você é má. Não quero dizer que você é imoral. Porém, você não compreende, irmã, que um espírito imundo tomou o controle de você. What would you do it for? You got sense enough to know that it's not cooler. It's hotter. Para que você faria isso? Você tem senso suficiente para saber que não é mais fresco. É mais quente. There's an unclean spirit. Há um espírito imundo. You say, me, I went to church. Você diz, eu fui à igreja. Nebuchadnezzar was a great man. But because he got haughty, God gave him the spirit of an ox. And then he crashed for 7 years. And his fingernails go out like some of these women do. Around here. That's right. And he got demon possessed. Nabucodonosor era um grande homem. Porém, porque ele ficou orgulhoso,
Deus lhe deu o espírito de boi, e o deixou comer grama por 7 anos, e suas unhas cresceram como algumas dessas mulheres por aqui deixam crescer as suas. Isso mesmo, ele ficou possuído por demônio. A man got demon possessed and stripped his clothes off. He couldn't put clothes on him. Um homem ficou possuído por demônio e tirou suas roupas. Não conseguiam colocar roupa nele. Do you see what I mean? It's enticing spirit. Você está vendo o que quero dizer? São espíritos sedutores. Your church puts up with it. Your preacher's afraid to say anything. They're afraid that you won't pay in your tithes anymore. Sua igreja tolera isso. Seu pregador tem medo de dizer alguma coisa com medo de que você não pague mais os seus dízimos. That's the reason. That's the trouble. My goodness, I want to preach a bunch of buzzers that to get them converted and right with God to begin with. Essa é a razão. Esse é o problema. Que coisa, meu Deus! Como você vai pregar para um bando de corvos, a menos que para começar se convertam e se acertem com Deus? The roots are nose and set stuff all the time, watching these stepping out an old-fashioned revival. Sweep from coast to coast to get men and women right with God. Vão remexer o nariz em coisa morta o tempo todo. O que se necessita é de fazer um desejo e de um reavivamento antiquado abranger de costa a costa e homens e mulheres se acertarem com Deus. Let loose the things of the world. Let loose the petty, top-down preaching. Amen. Preach the gospel. God said so. Largue das coisas do mundo. Largue dessa pregaçãozinha delicada. Amém. Pregue o evangelho. Deus assim disse. If you love the world, things of the world, the love of God not even in you. Se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você. People get set up and down and shout all night long and speak in tongues like corn peas or dry cowhide. Walk out the next morning with enough temper to fight a buzzsaw. As pessoas podem pular para lá e para cá, e gritar a noite toda, e falar em línguas como se estivessem derramando ervilhas em couro seco de vaca. Saem na manhã seguinte com um gênio que dá para brigar com uma serra circular. Go right on out and tell something in the church that'll cause the whole church to be broke up. Vão sem hesitar e dizem algo na igreja que faz com que toda a igreja se divida. There's nothing in the world but enticing demon spirits. Absolutamente não é outra coisa a não ser espíritos sedutores demoníacos. I want to come back to the word where God is purity, holy. Amen. Right. Queira voltar à palavra onde Deus é pureza, santo. Amém. É isso mesmo. Enticing spirits, cursing the word of God. Espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Here's a man not long ago got a little woman. Catholic got a dove over there. In the time of her menopause, it comes out in her hands and her forehead. Aqui tinha um homem, não faz muito tempo, tinha uma pequena mulher. Os católicos têm uma dúzia lá. No tempo de sua menopausa, sai em suas mãos e em sua testa. If a good Holy Ghost preacher I saw, that man had a bottle of that stuff out of her hand going around anointing people with it. Se um bom pregador com o Espírito Santo, eu pensei, esse homem tinha um jarro dessa coisa que saiu das mãos dela, indo por aí ungindo as pessoas com isso. Mercy is Antichrist. Misericórdia é anticristo. I don't care if blood comes from her nose or from her head or where. Brother, it is no trouble. Take the place of Jesus Christ. Não me importa se o sangue sai de seu nariz ou de sua cabeça ou de onde for, irmão. Não há sangue nenhum que tome o lugar de Jesus Cristo, Filho de Deus. That's the only blood I know anything about. Esse é o único sangue que eu saiba. You might have oil pouring out of one hand and wine out of the other, but it's you using it in any form of religion, it's the devil. Talvez azeite derramou de uma mão dela e vinho da outra. Porém, se você usa isso em alguma forma de religião, isso é o diabo. See how preachers will fall for such stuff as that. Ver como os pregadores se deixarão enganar por tal coisa assim. What we need to come back to the guidebook, back to the Word of God. This is the Word of God, the blessed old Bible. O que nós necessitamos é voltar ao livro guia, voltar à palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus, a antiga e bem-aventurada Bíblia. So I'm afraid to come there, Brother Branham. I'm afraid that I'll lose some of my joy. Diz, bem, tenho medo de me tornar isso, irmão Branham. Tenho medo de perder um pouco do meu gozo. What's the matter? You don't know what joy is. Amen. Qual é o problema?
Você não sabe o que é gozo. I said I don't condemn the drunkard for going out and getting drunk. Eu disse que não condeno o bêbado por sair e se embebedar. He's all moody. He don't know. He gets up in the morning, he got the blues, the hangover. Ele é todo mal-humorado, ele não sabe. Levanta-se de manhã, tem melancolia, ressaca. Goes out and gets him 2 or 3 bottles of beer. Goes out and gets him some whiskey and all that kind of stuff. Sai e toma 2 ou 3 garrafas de cerveja, e sai e toma um pouco de uísque, e todo esse tipo de coisa. The little cigarette sucker sits back and smokes, blow through his nose like it was a freight train. O débil tragador de cigarro senta-se e fuma, e solta pelo seu nariz como se fosse um trem de carga. That's all. I don't blame him. That's all he knows. That's all he knows about. He's a pig by nature. É só isso. Eu não o culpo. É só essa a alegria que ele conhece. É só isso que ele conhece. Ele é um porco por natureza. Shame on you, who profess to be a Christian and rely on such things for God, when the Holy Ghost gospel is in the one great big powerhouse of joy. Que papelão! Você que professa ser um cristão e depende de tais coisas para ter gozo, quando o Evangelho do Espírito Santo não é nada menos que um enorme gerador de alegria. The Holy Ghost gospel is a perfect intoxication for every man that's got the booze. O Evangelho do Espírito Santo é uma perfeita embriaguez para todo homem que tem melancolia. You take a drink of the gospel of Jesus Christ, be filled with the Holy Ghost, you're drunk continually in this world. Joy unspeakable and full of glory. Você toma um gole do Evangelho de Jesus Cristo, fica cheio do Espírito Santo, você fica bêbado até deixar esse mundo. Amém! Alegria indescritível e cheia de glória.